A paz do Senhor, meu irmão, que alegria estar contigo no dia de hoje. Hoje nós entramos no dia 31, o último dia do mês de janeiro de 2026. Isso é maravilhoso. Me diga como é que você está começando esse ano, como é que você está se sentindo. O nome do Senhor está sendo glorificado, você está aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus? Coloca nos comentários, assim você nos ajuda a propagar o Evangelho. Hoje o nosso tema é a grandeza de Deus acima da sabedoria humana. Nós leremos Jó, capítulo 25 e o capítulo 26. Terceira fala de Bildade. Pode o homem ser justo diante de Deus? Então Bildade, o suíta, tomou a palavra e disse: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Será que é possível contar os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como pode o mortal ser justo diante de Deus? E como pode ser puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. Quanto menos o homem que é larva, e o filho do homem que é verme. Jó critica Bildade. Jó 26. Então Jó respondeu: como você sabe ajudar o que não tem força? Como você sabe socorrer o braço que não tem vigor? Como você sabe aconselhar o que não tem sabedoria e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem você profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em você? Continuação da terceira fala de Bildade, a grandeza do poder de Deus. Os mortos tremem debaixo das águas com seus moradores. O mundo dos mortos está desnudo diante de Deus, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz a terra pairar sobre o nada. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. Traçou um círculo sobre a superfície das águas, no limite entre a luz e as trevas. As colunas do céu tremem e se espantam diante da sua ameaça. Com a sua força dominou o mar e com o seu entendimento despedaçou o monstro Raabe. Pelo seu sopro o céu se aclarou, a sua mão feriu a serpente veloz. Eis que isto são apenas as bordas dos seus caminhos. Dele temos ouvido apenas um leve sussurro, mas o trovão do seu poder, quem o entenderá? Maravilha! Vamos então agora às leituras complementares. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Salmo 33, 6. Diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Glória a Deus! Tudo que existe foi pelo poder da palavra de Deus. Tudo foi criado pelo nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Isaías 40, capítulo 40, versículo 12. Diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Irmãos, Deus sabe tudo, exatamente o que existe nesse universo todo. Deus é grande demais. Quando nós paramos para pensar na grandeza de Deus,
e o nosso coração se enche de alegria porque esse Deus tão grande, apesar dessa grandeza, como diz o louvor, se importa conosco. Apesar dele ser tão poderoso, se importa com a gente, com os detalhes da nossa vida. Romanos capítulo 11, versículo 33, diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Glória ao Senhor Jesus. Muitas vezes você vai encontrar pessoas dizendo que Deus não existe. Irmãos, como que o ser humano vai ver Deus além da natureza, além das coisas criadas, como a palavra já diz? Que o ser humano, ele pode reconhecer Deus no que foi criado. Imagina o tamanho de Deus, irmãos. Tudo que existe foi criado por Ele, para Ele e está dentro dele. Louvado seja o nosso Deus. Se você pode glorificar o nome do Senhor no dia de hoje, coloca nos comentários uma palavra de adoração que glorifique o nome do Senhor. Envia este vídeo para um amigo teu, para um familiar, compartilha nas redes sociais, para que essas pessoas também possam conhecer esse Deus tão grande, tão maravilhoso e que tem orgulho, tem prazer de ver os seus filhos o glorificando, o exaltando, mesmo que em meio às lutas. Quando nós olhamos para Jó está na prova tão terrível, mas o nome do Senhor está sendo glorificado e o nosso inimigo e o inimigo de Deus está sendo derrotado, sendo envergonhado por um homem que decidiu amar a Deus acima de todas as coisas. Amém, meu irmão? O nosso resumo de hoje diz assim: Bildade apresenta uma visão limitada sobre Deus. Jó responde exaltando o poder e a soberania do Criador. Ele afirma que tudo o que conhecemos é apenas um sussurro de quem Deus realmente é. Irmãos, e é verdade. O que nós conhecemos de Deus? Só um pouquinho. Que Deus te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus. Que você tenha um dia tremendo, um dia abençoado e que a mão do Senhor esteja conosco. Se Deus permitir, amanhã damos sequência à nossa leitura. Fica na paz do Senhor Jesus.